Agora apresentando os padrões de disjuntores existentes no mercado brasileiro. Os disjuntores NEMA, padrão americano, são utilizados nos quadros de distribuição para proteção dos fios e cabos contra correntes de sobrecarga e curto-circuito. Estão disponíveis nas seguintes versões: de 1 polo de 10 a 70 amperes para ligação de circuitos monofásicos, na versão de 2 polos de 10 a 100 amperes para ligação de circuitos bifásicos, e na versão de 3 polos para ligação trifásica de 10 a 100 amperes. A corrente máxima que o disjuntor suporta vem escrita no manipulador. No caso deste exemplo de 1 polo, seria 40 amperes. No modelo de 2 polos, 30 amperes. E no modelo de 3 polos, 50 amperes. Conheceremos agora o interior de um disjuntor padrão NEMA. Ele é composto aqui da caixa moldada, que é formada de baquelite, responsável pela acomodação dos componentes e pela isolação do disjuntor. No item 2, vemos o manipulador, que é composto de 3 posições: posição desligado, posição ligado e posição disparado. No ponto 3, vemos aqui o bimetal, que é o componente responsável pela proteção no caso de uma sobrecarga. No ponto 4, vemos a bobina de uma espira, que é responsável pela proteção no caso de um curto-circuito. No item 5, vemos a câmara de extinção de arco voltaico, onde é extinguido o arco voltaico em caso de seccionamento do disjuntor. E nos pontos 6, temos os bornes de entrada e de saída. Para os disjuntores residenciais, não existe obrigatoriedade de alimentação pela parte superior ou pela parte inferior. Das duas maneiras, o disjuntor funcionará corretamente. Uma maneira bem simples de exemplificarmos o que é um arco voltaico é quando fazemos uma ligação de uma lâmpada, e vemos uma claridade que sai do interior do interruptor. Os disjuntores IEC, padrão europeu, conhecidos popularmente como disjuntor DIN, estão disponíveis nas versões monopolar, bipolar e tripolar, nas correntes de meio a 63 amperes, possuindo 3 modelos classificados nas curvas B, C e D. Os modelos curva B são indicados para cargas resistivas, por exemplo, lâmpadas incandescentes, chuveiros, torneiras elétricas e computadores. E os curva C são indicados para cargas indutivas, como por exemplo ar-condicionado, micro-ondas, geladeiras e máquinas de lavar roupa. E os modelos curva D são indicados para utilização como disjuntor geral do quadro elétrico. Apresentaremos agora o dispositivo DR. O dispositivo DR, ele detecta a corrente diferencial residual no circuito. Essa corrente ela é produzida por uma fuga, uma corrente de fuga ou falta para a terra. Como exemplo, podemos citar uma isolação mal feita, uma emenda feita de mal sem utilizar fita isolante, ou um fio desencapado. A função principal do dispositivo DR é proteger as pessoas contra choque. Ele é utilizado principalmente nas áreas molhadas, como por exemplo banheiro, área de serviço, área externa, cozinha. O botão de teste tem a função principal de verificar a funcionalidade do dispositivo.
deve ser acionado mensalmente, pelo menos uma vez por mês. E esse teste é um teste elétrico. O dispositivo necessita estar energizado. Uma vez apertado o botão de teste, o dispositivo deve desligar imediatamente. Caso isso não ocorra, ele deve ser substituído imediatamente. Está disponível também em 3 versões, com sensibilidades de 30 mA para proteção de pessoas e também em 100 e 300 mA para proteção de equipamentos. Vamos agora ilustrar uma instalação do interruptor DR como geral. Primeiramente, alimentamos o interruptor DR com o neutro que vem do quadro do padrão da concessionária e as 3 fases. Depois, alimentamos o neutro, ligamos o neutro da saída do DR até a barra de neutro, que vai ser a geral do circuito. Depois, encaixamos o pente de ligação, tomando cuidado para não distribuir o neutro. E apertamos os bornes dos parafusos. Após a instalação do pente de ligação, colocamos uma ilustração de um circuito de iluminação e vamos ligar o interruptor diferencial e o circuito de iluminação. Para testarmos se o interruptor DR está funcionando corretamente, vamos pressionar o botão de teste. Verificamos que ele foi acionado através da sinalização amarela, mostrando que ele desligou. Observe que somente o interruptor DR será desligado, o disjuntor permanecerá ligado. Vamos ilustrar agora o caso de uma ligação errada do neutro do circuito. O ponto correto de ligação do neutro seria neste barramento de neutro. Mas caso eu ligue no neutro que vem direto da concessionária, olha o que irá acontecer. O DR desarma automaticamente, porque ele entende que está ocorrendo uma fuga de corrente. Vamos fazer agora? Alertamos da necessidade do barramento de terra, tá? Onde será ligado o condutor de proteção. Hoje a norma exige que todas as tomadas sejam de 2P mais terra, ou seja, 2 polos mais o terra. Então o condutor de terra deve ser ligado a um barramento independente do neutro. Gostaríamos de lembrar e alertar os senhores pais que nunca deixem as crianças perto de tomadas e circuitos elétricos, mesmo tendo o interruptor DR como geral da instalação, pois pode ser muito arriscado para a vida.